Existem autores norte-americanos de psicologia esotérica que fazem referência, me recordo de um pelo menos, você não se satisfaz daquilo que você não necessita. Então, Eugênia entende de forma mais profunda isso. Como o Delano falou, ninguém vai se satisfazer em uma necessidade profunda, que não seja de algo que não seja necessidade profunda, porque o vício se converte em uma necessidade artificial, mas é uma necessidade que, para a pessoa se descondicionar a essa necessidade, demanda um tratamento de dessensibilização bioquímica muito trabalhoso, um esforço que exige também empenho e compromisso morais do indivíduo, e técnicas especialistas e ambiente apropriados. Então não é tão simples assim mesmo fazer o descondicionamento dos vícios, a liberação dos vícios. Lembrou muito bem o que todas as escolas, os 12 passos, a começar com Alcoólicos Anônimos, criada em 1935 por Bill Wilson e seu companheiro, que só foi revelado nos anos 1970, de que somente a espiritualidade vai nos satisfazer em profundidade. As pessoas buscam fora o que na verdade é para ser realizado dentro de si. E eu gostaria de reforçar e potencializar um alerta que Dee fez. Algumas pessoas perdem suas vidas pelas drogas, como, por exemplo, overdose. Ele disse, muito mais do que isso, e muito mais do que apenas aqueles que usam drogas consideradas ilícitas. Há pessoas que perdem reencarnações inteiras sem precisarem morrer precocemente para isso, utilizando as drogas lícitas, como álcool, como tabaco, como em muitos países a maconha está se convertendo, e outros modos de distração, como a happy hour ser um momento de barulho e de conversação, e as pessoas fogem para os nightclubs, para sexo desbragado, promíscuo, sempre que sentem esse vazio interior. Elas vão preenchendo de modo sucedâneo, com sucedâneos destrutivos, têm uma qualidade de vida piorada, uma qualidade inferior de vida, e elas podem tomar descaminhos gravíssimos por conta disso, embora não necessariamente precipitem suas mortes físicas, porque algumas pessoas distraem suas mentes, por exemplo, com feed de notícias de Facebook, com o zapear, entre aspas, dos canais de televisão por assinatura, passeando em outras redes sociais como Instagram, etc, 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 respondendo milhões de grupos de WhatsApp para falar dos vícios da atualidade. Existem formas de a pessoa preencher o seu vazio e distrair-se, desfocar a mente, de perceber a sua angústia existencial. Os cínicos poderão então dizer que nós não tínhamos nunca angústias existenciais profundas. Cheguei a ver isso recentemente, dito por um autor ateu materialista. Não vou dizer a origem, não interessa, mas muito influente, que nós estamos, que os fenômenos de assombração, os fenômenos de percepção de desencarnados eram decorrentes da falta de ocupação das mentes. Então as pessoas tinham mais alucinações. Claro que havia muito distúrbio e histeria pela falta, aquela clássica, pela falta de outras ocupações, mas as mentes medíocres e mesquinhas em qualquer tempo se distraem com o que quiserem e vivem alucinações ao seu modo, se não alucinações técnicas e literalmente consideradas, as diversas formas de alucinação que nós temos ao acreditar que muito sexo, muito dinheiro, droga na veia quando se está numa pista de dança é
o ápice da semana de um indivíduo, a pessoa espera a semana inteira para sexta-noite. Se um adolescente tem uma perspectiva dessa durante seus dias de semana, ainda é mais ou menos compreensível. Mas há pessoas adultas que continuam nesse sistema e fazem pequenas modificações de acordo com cultura e lugar. Mas a pessoa passa toda a semana aguentando trabalhos, compromissos sérios espirituais que as trouxeram à reencarnação, essas pessoas, a maioria da população, para chegar ao fim de semana. Para quê? Para beber, para ingerir bebidas alcoólicas com os amigos. Será que porque se confraternizam e socializam melhor? Sim, algumas pessoas fazem isso. Mas muitas vezes não. É para jogar o tempo fora, para se encharcarem de entorpecentes ou tonificantes ou quaisquer passatempos, como acontecem com os games de internet, que subtraem horas e horas das vidas das pessoas por dia. Existe a necessidade de trabalho com a sombra, com os games de internet, jogos de internet, jogos eletrônicos, mas há um excesso, é visível isso. Então nós perdemos a perspectiva de que somos seres espirituais, somos seres com necessidades mais profundas, somos indivíduos que têm um impulso inerente à transcendência. Se isso foi detectado até em insetos por biólogos evolucionistas, entomologistas, o que nós não diríamos de nós mesmos? Marconi fez referência há pouco à inversão da pirâmide das necessidades. Abraham Maslow, o grande psicólogo humanista norte-americano, fez referência a essa pirâmide das necessidades. Mas nós devemos lembrar que nesse ápice da pirâmide, e aí estão as prioridades, mais do que necessidade de realização pessoal, no sentido de atender a uma vocação profissional, como muitas pessoas restringem a isso, essa ideia de realização pessoal. A realização pessoal no sentido de realização espiritual, que vai se irradiar na vocação profissional, nos laços familiares, nos vínculos amicais, em toda a nossa atitude perante a vida. Atentemo-nos. Isso que, se não me engano, Delano fez referência há pouco também. O exercício da atentividade, que é uma prática meditativa e mesmo uma disciplina budista. É o que no cristianismo nós chamamos de vigilância. Vigiai e orai. Primeiro vem a vigilância, para que depois até a oração seja oração de verdade, para que a oração não seja um processo de divagação, de enfileiramento de desejos e caprichos do ego, ou da nossa subpersonalidade animal, ou de nossas subpersonalidades menos desenvolvidas, primitivas ou mesmo malevolentes, ou seja, transformar a prece numa magia negra, em uma sintonia com forças do mal. Primeiro vigiar, primeiro estarmos atentos às nossas escolhas, inclusive de faixa de consciência, para que possamos fazer uma prece com qualidade. Primeiro estarmos lúcidos, para que depois possamos estar contemplativos.